continuando a ver aí os grandes escritores da terceira geração, né? Como está na apostila aí, na última apostila desse ano. Dentro aí de grandes escritores, já falamos aí do Guimarães Rosa, já falamos da Clarice Lispector, que são prosadores, romancistas. Vou falar agora de um poeta, que é João Cabral de Melo Neto. Tá? Vira e mexe, cai em vestibular. Né? Morte e Vida Severina sempre cai em vestibular, é recorrente. Muitas vezes essa obra, esse poema, ele é encenado nas escolas. Quer dizer, e é dele que eu vou falar, tá? Na aula seguinte aqui. Exatamente por isso, porque ele cai muito. Então, João Cabral de Melo Neto, ele foi um poeta bastante importante, ele é um poeta ainda bastante importante na literatura brasileira. E vamos falar um pouco dele, né, da obra dele aí, como ele fazia essa sua poesia, que são os motivos para ele ter sido um grande poeta, ser ainda um grande poeta, tá? Então, como eu acabei de falar, ele é da terceira geração modernista, lá de 1945, né? Começa em 1945 a terceira geração. Muita gente diz que essa terceira geração ainda vem até os dias de hoje. É o pós-modernismo, é o neomodernismo. Isso não interessa, isso não vem ao caso. Interessa que o João Cabral de Melo Neto ainda é um poeta referência na literatura brasileira. Tá? Ainda é, para muita gente. Eu mesmo acho que é. Apesar de ele ter um viés socialista, um ponto de vista de esquerda, mas isso também é característico de muitos escritores dessa época, que estavam vivendo pós-guerra aqui no Brasil e tal. Então dá para a gente entender, contextualizando. Mas, mesmo assim, ele não é por isso que ele vai deixar de ser um ótimo poeta, um grande escritor, reconhecido no mundo todo, não só no Brasil, tá? Bom, ele participou, ele é da terceira geração modernista, né? Ele participou, ele ajudou a fazer a terceira geração, mas ao contrário de outros poetas dessa geração, ele não participou de nenhum grupo de poetas. Por exemplo, o grupo dos neoparnasianos. Agora, a partir de 1945, surgem alguns poetas que vão trazer as regras poéticas do parnasianismo, valorizar o parnasianismo lá do começo do século XX, final do XIX, sabe? O João Cabral de Melo Neto, ele não vai fazer parte de grupos nem de tendências, ele vai ser um poeta diferenciado, ele vai ser um poeta independente. Ele vai fazer uma poesia com a cara dele, tá? É uma poesia diferenciada de outros poetas dessa mesma geração, ok? Olha só, ele vai ter influência do Carlos Drummond de Andrade, que é da segunda geração, a geração antes dele, né? Carlos Drummond de Andrade é da geração de 1930, certo? Também grande poeta, grande escritor e tal. Vai ter muita influência. Ele leu muito o Carlos Drummond de Andrade, ele gostava muito da poesia do Carlos Drummond de Andrade, e ele se inspirou muito no que o Carlos Drummond de Andrade produziu para ele também escrever. Teve uma influência muito grande na produção dele, João Cabral, tá? O Carlos Drummond teve uma influência muito grande em cima da produção do João Cabral de Melo Neto. E outra influência grande é o surrealismo, né? Essa vanguarda europeia, o surrealismo, lá os quadros do Salvador Dalí, valorizar o sonho, valorizar o subconsciente e tal, e trazer essas coisas, montar ali de uma forma diferente, de uma forma moderna, certo? O surrealismo também, ele não tem, você não percebe assim grandes poesias surreais dele, surrealismo nas poesias. Você percebe alguns reflexos de surrealismo. Ele era bastante objetivo até. Ele era bastante ali, dedo na ferida, tá? Mas mesmo nisso ele tem influências do surrealismo. Vamos ver. Olha só. Ele é conhecido, ele é chamado de poeta engenheiro ou poeta arquiteto, né? É um poeta que parece um engenheiro quando trabalha, quando faz a sua poesia, tá certo? Ele tem uma precisão, ele tem uma exatidão na hora de escolher as palavras, de montar as frases, montar os versos, tudo calculado, tudo
geometricamente calculado. Tá? Você percebe ali um equilíbrio muito grande. O tamanho dos versos, os versos geralmente são curtos. E as palavras são palavras secas, palavras diretas. Ele não fica perdendo tempo com nhenhenhé, com mimimi. Ele dá o recado ali, preto no branco, na lata. Ele é objetivo, ele é direto. É uma linguagem muito simples. Ler a poesia do João Cabral de Melo Neto é muito fácil ler e entender. É muito simples você ler. E o mais interessante é que é uma poesia muito fácil de ler, muito simples, mas que você descobre coisas assim, você fala, uau! Cara, é brilhante! Como é que eu não li isso antes na minha vida? Você entendeu? Você fala, mas deve ser difícil. Não, é extremamente fácil ler e entender o que ele quer te mostrar, o que ele quer te passar. Tá? Então ele é visto como um poeta e engenheiro. Por quê? Porque ele é construtivista. O próprio nome já diz, né? Ele constrói o poema como se fosse como se ele estivesse construindo um muro, uma parede, colocando um tijolo, depois do outro, muito bem ordenado. E são tijolos, são coisas que você coloca um do lado. E assim, você percebe muito bem que este é um tijolo, este é outro. Eles foram colocados da mesma forma, as palavras que ele usa, você não fica confuso. Não, mas essa palavra junto com essa, fica... O que ele quis dizer com isso? Não, não tem esse problema. O que ele quis dizer é exatamente isso que está aqui. É exatamente o que está escrito aqui, é o que ele quis dizer. Não tem como entender de outra forma. Você nunca vai ficar confuso e pensando ao ler o João Cabral. Você vai ler, você vai bater o olho, ler e fala, pô, saquei, claro, entendi o que ele quer dizer. Tá ali, na hora. Você pode até ler, refletir e falar, peraí, mas isso que ele está falando é isso mesmo? Não. É isso. Sabe, pô, é tão direto que você tem um choque, você fala, é um choque de realidade quase. Ele é construtivista, ele constrói o poema como quem está empilhando tijolos para fazer um muro. Tá? É uma premeditação, é um cálculo. Ele pensa muito antes de escolher uma palavra. Por quê? Porque ele quer escolher a palavra exata que vai dizer exatamente o que ele pretende transmitir. A ideia que ele pretende passar para o leitor. Então, para ele conseguir isso, transmitir exatamente o que ele quer que você entenda. Para ele conseguir isso, ele pensa muito bem, ele escolhe muito bem as palavras, porque ele não quer que o leitor se engane. Ele não quer que o leitor entenda outra coisa, não. E para eu conseguir isso, para o meu leitor entender exatamente o que eu quero que ele entenda, eu tenho que trabalhar muito, tenho que escolher bem. Não, essa palavra ainda não é essa, tira outra palavra, essa. Ah, essa ficou melhor. Não, mas depois vai vir essa, então melhor eu mudar essa daqui e botar outra, porque eu não quero dar margem a dúvidas. Então é um trabalho difícil, é um trabalho minucioso, difícil. Mas a leitura não é difícil. Ele tem todo esse trabalho na hora de construir, porque ele quer que você compreenda. Ele tem todo esse trabalho que é para você não ter o trabalho de ficar buscando o que ele quer. Você leu, você entendeu. Você até lê e fala, nossa, mas isso é simples assim e tal, pô. Até eu faço. Não faz. É aí que tá. Não faz. Não é qualquer um que faz, porque para conseguir esse nível de objetividade, e olha só, com rimas, com métrica, com balanço, com ritmo, um ritmo na leitura, as rimas, a combinação de sons e palavras simples, curtas.
curtas, versos curtos, palavras fáceis. Tá ali, é isso. Para conseguir isso, ele tem todo um trabalho de escolha, de cálculo, para chegar nisso. Tá? Então as palavras são como tijolos que vão construindo um muro, uma parede. O poema fica quase que visual, porque ele fica geométrico, ele fica todo quadradinho, todo bonitinho, bem construído. Visualmente você olha e fala, nossa, perfeito, bonito. O visual é bonito, porque você percebe uma simetria, né? O poema sólido, você lê, você sabe o que ele quer dizer. Não é aquele poema que você lê, depois lê de novo e não consegue chegar numa conclusão. Não, não, poema sólido, tá ali, pá, é isso. Não tem como entender de outra forma. Tá certo? Não tem como ficar confuso. Tá? As palavras, elas têm nitidez e sobriedade. É aquilo. É aquilo ali. Não dá para interpretar de outra forma. Não, é aquilo. Não tem como fugir. É isso aqui. Tá? Então, ele usa muito substantivo e verbo, seres e ações, poucos adjetivos. O cachorro atravessou a rua. Não interessa se o cachorro é branco ou se o cachorro é preto. Não interessa se a rua é movimentada, se é uma rua de terra, se é uma rua bonita. Não. O cachorro atravessou a rua. Está ali. Claro, não é isso que ele escreveu. Não tem poema dele dizendo isso, mas eu estou dando um exemplo. Substantivo e o verbo. O ser e o fato, a ação. Tum. Tá? Menino caiu da árvore. Não estou falando se o menino é bonito, é feio, é loiro, moreno. Não estou falando se a árvore é alta, se a árvore é bonita, se a árvore tem folhas, se é uma macieira. Não estou falando, não interessa. O moleque caiu do muro, da árvore. Ponto. Entendeu? Não dá para não entender. Então ele mostra os fatos, ele mostra as ideias assim, tum, tum, é isso. Pegou? Peguei. É isso. Não dá para fugir. Não dá para entender de outra forma. Isso é objetividade. Isso é que é importante para ele. Tá? E olha só. Ele tem aí duas vertentes. Tá? Muitos falam que são duas águas. A obra dele, as poesias todas que ele escreveu, seguem duas vertentes. Algumas são assim, outras são assado. Duas águas. Por que são duas águas? É um telhado. Imagina o telhado de uma casa. E quando chove, a água cai para cá ou a água cai para cá. Então, quando você tem o telhado, né, o telhado de uma casa, você chama de duas águas. Quando você tem aquele telhado simples, assim, é um telhado de duas águas. Quando chove, ou a água escorre para cá, ou a água escorre para cá. Ou um rio. Um rio tem duas vertentes. O rio vem de lá da nascente, aí de repente a água do rio verte para um lado e verte para o outro. Bifurca. Esse rio se divide em uma vertente, outra vertente, ou o rio continua, e as vertentes vão saindo desse rio, vertem dele. As poesias do João Cabral de Melo Neto têm duas vertentes, ou uma ou outra, tá? Ou as poesias dele são metalinguísticas, é uma vertente, ou as poesias dele são participantes, é outra vertente. Então a poesia do João Cabral ou é metalinguística ou é participante. Algumas são metalinguísticas, outras são participantes. Tá ok? Então são dois tipos de poesia que ele produz. Tá? A poesia metalinguística, ela investiga a ação do poeta. Ou seja, como é que o poeta faz poesia? Como é que o poeta produz uma poesia? Então, esses poemas metalinguísticos falam do trabalho do poeta, tá? Como é que ele faz, como é que ele constrói a poesia. Um exemplo desses é esse poema chamado O Poema. Eu vou tentar achar aqui, acho que eu tenho aqui, né? Eu vou ler um trechinho, um pedacinho, para você sacar o que é como é que é essa poesia metalinguística, tá? Olha só, um pedacinho desse poema que se chama O Poema. A tinta e a lápis escrevem-se todos os versos do mundo. Que monstros existem
nadando no poço negro e fecundo? Que outros deslizam, largando o carvão de seus ossos? Como o ser vivo, que é um verso, um organismo, com sangue e sopro, pode brotar de germes mortos? Quer dizer, como é que faz poesia, né? O poema, o verso de um poema é uma coisa viva. Como é que surge essa vida? Como é que o poeta cria essa vida chamada verso poético? Como é que funciona a criatividade? E olha só, ele fala de tudo isso de uma forma simples. Como que isso acontece? Apesar de usar metáforas, ele usa metáforas fáceis de entender. Do que ele está falando nesse poema? Como se escreve um poema. É um poema que fala de poema. Então é um poema metalinguístico. Que nem a aula de gramática, né? A aula de português da professora Luciana. Ela dá aula de português. Em que língua ela dá essa aula? Em língua portuguesa, claro. Então ela usa o idioma da língua portuguesa para dar uma aula de gramática de português. Então é uma aula metalinguística. É uma aula de português que explica a língua portuguesa, usando a língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. Isso é metalinguística. Isso é metalinguagem. Tá? Um poema, uma poesia, um poema que fala como fazer um poema é um poema metalinguístico. Bom, a outra vertente é a participante. Participante porque aí tem a participação do poeta João Cabral naquilo que ele está falando. O ponto de vista dele, o sentimento dele, as opiniões dele estão ali. Tá? Então, essa poesia participante ou está falando do Nordeste, mais especificamente de Pernambuco, que é o estado natal dele, e muitas vezes da cidade, da capital, Recife, que é onde ele se criou. Ou então ele está falando da cidade de Sevilha, na Espanha. Ele foi diplomata por um bom tempo. Ele morou fora do Brasil. Ele morou na Espanha, na cidade de Sevilha. E da cidade de Sevilha, ele traz as touradas, as mulheres, as paisagens para essa poesia participante. Por quê? Porque tem o ponto de vista pessoal dele sobre as touradas, sobre as mulheres, sobre as paisagens da cidade espanhola Sevilha, onde ele morou por um bom tempo. Tem as opiniões do ponto de vista dele sobre a capital de Pernambuco, Recife, que é lá no Nordeste. A poesia participante. Ele participa dando opiniões pessoais, né? E quando ele fala do Nordeste, ele vai destacar o quê? Como bom socialista que era, ele vai falar da miséria do Nordeste, da fome, da seca, da indigência, da pobreza extrema. São coisas características do Nordeste que precisavam ser faladas, ser denunciadas. Então, ele vai falar dessas coisas. Quando ele fala do Nordeste, geralmente, ele está falando dos problemas sociais do Nordeste, que é a terra natal dele. E ele quer denunciar os problemas da sua terra natal. Para o mundo saber que isso existe lá. Certo? Alguns livros dele, tem muitos. Alguns livros. A Pedra do Sono, que é de poema metalinguístico. O Engenheiro, que também é de poema metalinguístico. O Cão Sem Plumas. Olha o nome do livro, O Cão Sem Plumas. Olha o surrealismo aparecendo. Mas peraí, cachorro não tem pena, tem pelo. Pois é, mas é o surrealismo. O Cão Sem Plumas. Morte e Vida Severina, que é obra-prima dele, todo mundo conhece. Sevilha Andando, outro livro de poemas aqui, poema participante falando da cidade espanhola de Sevilha, e outros, muitos outros, muitos livros dele. Tá? Eu vou falar agora na segunda aula, na sequência desta, de Morte e Vida Severina. Né? De cada autor eu venho falando de uma obra. Geralmente a mais importante. Dele eu vou falar de Morte e Vida Severina, que é a mais recorrente nos vestibulares. Ok? Só um momento.